Olá, hoje nós vamos para o capítulo 50 do livro do Eclesiástico. Isso significa que estamos no penúltimo capítulo. No próximo capítulo a gente encerra então o livro do Eclesiástico. Veja que maravilha. Veja só uma coisa, esse livro chamado Eclesiástico, né? Se a gente fosse traduzir, o livro da igreja, né? Eclesiástico, né? E também é conhecido como Siracida, porque foi Jesus ben Sirac que escreveu, né? Esse livro foi achado depois, muito tempo depois, e traduzido pelo neto de Ben Sirac, né? E é interessante lembrar que esse livro, gosto sempre de lembrar, foi escrito entre 190 e 180, o que faz pra gente, o que traz pra gente a certeza de que é um livro muito próximo da era cristã. São praticamente 100 anos, um século aí, 100 e poucos, 2 séculos, que separa esse livro da era cristã. Muito importante lembrar nesse livro que ele é escrito num período de grande helenização, período da dinastia Seleucida, que tinha como objetivo helenizar cada vez mais os lugares conquistados. O livro é um grande esforço de Ben Sirac de se manter firme na fé, na religião, nos costumes que receberam dos seus pais. Então é algo muito, muito importante para o povo de Deus, porque era um livro que animava as pessoas. Olha, permaneçam firmes, permaneçam na fé, né? Mesmo que a gente seja bombardeado aí com filosofia grega, com religião grega, com costumes gregos, mas nós vamos permanecer firmes, tá bom? O que trata este capítulo hoje? Trata especificamente do sumo sacerdote Simão, que foi o último sumo sacerdote da linhagem de Sadoc. Então preste atenção, sumo sacerdote Simão faz aqui uma descrição das nações detestadas, ou seja, das nações que os judeus não gostavam, e faz uma conclusão. É importante lembrar que este capítulo vai se deter muito falando de Simão, sumo sacerdote Simão. Por quê? Porque Ben Sirac, o autor desse livro, tinha uma admiração muito grande pelo sacerdote Simão, mas muito grande mesmo. E o sacerdote Simão, o sumo sacerdote Simão, ele foi sacerdote no ano 195. Provavelmente, o próprio Ben Sirac viu muitas vezes ele oficiar no templo. E ele admirava demais Simão, o sumo sacerdote Simão. Por isso você vai ver assim, muitos elogios mesmo ao sumo sacerdote Simão. Tá bom? Vamos lá? Então, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilha esse vídeo, chame mais gente para fazer parte dessa caminhada com a gente. Então vamos ler. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Então veja aqui, o livro começa com um grande elogio ao sumo sacerdote Simão. Simão, filho de Onias, sumo sacerdote, foi quem durante a sua vida, sustentou a casa do Senhor e durante os seus dias fortificou o templo. Por ele foi fundado o alto edifício do templo, o edifício duplo e as altas muralhas. Em seus dias, a água jorrou dos reservatórios que se encheram extraordinariamente como o mar de bronze. Ele cuidou do seu povo, libertou-o da perdição, foi bastante poderoso para aumentar a cidade, conquistou glória em suas relações com a nação e alargou a entrada do templo e do átrio. Como a estrela d'alva brilha no meio das nuvens, como brilha a lua nos dias de lua cheia, como brilha o sol radioso, assim resplandeceu ele no templo de Deus. Ele era como um arco-íris fulgurando as nuvens luminosas, como a flor da roseira em dia de primavera, como os lírios à beira de uma corrente de água, e como um incenso que exala seu perfume nos dias de verão, como um fogo que lança centelhas, como um incenso que se queima no fogo, como um vaso de ouro maciço adornado de pedrarias, como uma oliveira cujos rebentos crescem e como um cipreste que se ergue para o alto. Assim, aparecia ele quando se cobria com um manto de aparato
e revestia os ornatos de sua dignidade. Subindo ao altar santo, honrava os santos ornamentos. Conservando-se de pé junto do altar, recebia as partes das vítimas das mãos dos sacerdotes, e os seus irmãos o rodeavam como uma coroa, como uma plantação de cedros no Monte Líbano. Como as folhas de uma palmeira, todos os filhos de Arão mantinham-se em volta dele em sua magnificência. A oblação do Senhor era apresentada pelas suas mãos diante do povo de Israel. Quando terminava o sacrifício no altar, a fim de enaltecer a oblação do Rei Altíssimo, ele estendia a mão para a libação e espargia o sangue da videira, derramava ao pé do altar um perfume divino para o Príncipe Altíssimo. Entre os filhos de Arão manifestavam-se com exclamações e tocavam trombetas de metal batido, faziam ouvir grandes clamores para se fazerem lembrados diante de Deus. E todo o povo se comprimia em multidão e caía com a face por terra para adorar o Senhor seu Deus e dirigir preces ao Deus Todo-Poderoso, Altíssimo. Os cantores elevavam a voz e do vasto edifício subia uma suave melodia. O povo orava ao Senhor, o Altíssimo, até que terminasse o culto do Senhor e que as cerimônias tivessem fim. Então, descendo do altar, o sumo sacerdote elevava as mãos sobre todo o povo israelita para render glória a Deus em alta voz e para glorificá-lo em seu nome. E o povo repetia sua oração, querendo demonstrar o poder de Deus. E agora, orai ao Deus de todas as coisas, que fez grandes coisas pela terra toda, que multiplicou nossos dias desde o seio materno e usou de misericórdia para conosco. Que Ele nos conceda a alegria do coração e que a paz esteja com Israel agora e para sempre, para que Israel creia que a misericórdia de Deus está conosco e que nos liberte quando chegar o dia. Agora, preste atenção que vai falar sobre as nações detestadas. Há dois povos que minha alma abomina, e o terceiro que aborreço, nem sequer é um povo. Aqueles que vivem no Monte Seir, os filisteus e o povo insensato que habita em Siquém. Terminamos então o capítulo. Jesus, filho de Siraque, de Jerusalém, escreveu neste livro uma doutrina de sabedoria e ciência, e derramou nele a sabedoria do seu coração. Feliz aquele que se entregar a essas boas palavras. Aquele que as guardar no coração será sempre sábio. Pois se ele as cumprir, será capaz de todas as coisas, porque a luz de Deus guiará os seus passos. Muito bem, estamos chegando no final do livro e o que nós temos aqui hoje? Nós temos, começando o capítulo, nós temos aqui o grande elogio a Simão, o sumo sacerdote. Quem foi o Simão, sumo sacerdote? Esse Simão aqui é o Simão II, que era filho de Onias II e pai de Onias III. Ele é o último sumo sacerdote da linhagem de Sadoc, né? Sadoc. Simão, ele morreu em 195. Se ele morreu em 195, então eu vou dizer para você o seguinte: provavelmente Ben Siraque, o autor deste livro, viu ele muitas vezes oficiando no templo. Tanto é que o texto narra uma celebração litúrgica, né? Narra uma celebração litúrgica. Muito bem, o que o texto fala, gente? O capítulo começa falando de Simão e traça maravilhas sobre ele. Realmente, Simão foi muito importante, porque quando Simão assume como sumo sacerdote, coincide na época que Antíoco III, ele vem dar uma reforma no templo, né? Porque o templo havia sofrido avarias durante a guerra com o Egito. E aí o que acontece? Né? Uma campanha do Egito deixou o templo bastante avariado. Antíoco III reforma o templo, né? Reforma as paredes do templo, e quem é o sumo sacerdote nessa época
é o Simão, sumo sacerdote, que faz realmente muitas coisas bonitas no templo, a fortificação, o edifício duplo, né? Ele aumenta o átrio ali entre o templo, entre o próprio templo e onde as pessoas ficavam. Ele faz muitas coisas boas no templo, sim, né? Arruma lá o mar de bronze. O mar de bronze é aquela bacia. Você já acompanhou comigo toda a arquitetura do templo? Ele consertou aquele mar de bronze onde ficavam as águas ali. Tudo bem. E ele, então, o Ben Sirac, ele começa a narrar um sacrifício, a narrar uma celebração litúrgica. Ele narra aqui o sacrifício perpétuo. O que é o holocausto perpétuo? É importante lembrar, não é um sacrifício, o holocausto perpétuo. Ele narra o holocausto perpétuo. Era uma prescrição do Levítico que houvesse o holocausto perpétuo. Deixa eu te explicar. Se você quiser ver isso depois, vai lá em Êxodo capítulo 22. Êxodo capítulo 22. O holocausto perpétuo é assim. O holocausto perpétuo deveria ser oferecido todos os dias, um holocausto pela manhã e um holocausto à tarde. De um cordeiro de 2 anos de idade. Todo dia, né? Além dos outros sacrifícios, os holocaustos que houvesse daquele dia, ou o sacrifício de paz, ou o sacrifício de penitência, todo dia, o sumo sacerdote tinha que oferecer 2 holocaustos, um pela manhã e um pela tarde, por volta das 2 horas da tarde. Então ele narra esse momento. Holocausto, você sabe, sacrifício é quando se corta no meio, né? Tira a gordura, joga no fogo do altar, metade vai para o sacerdote, metade para quem ofereceu. Mas esse é o holocausto perpétuo. O holocausto perpétuo, ele não é oferecido por ninguém, ele é feito todos os dias no templo. E esse holocausto perpétuo é queimado completamente o cordeiro. Ok? Muito bem. Junto com o holocausto perpétuo, era pedido que se fizesse as libações do trigo, do vinho e do azeite. As libações. Libações, né, seriam derramar sobre o altar, sobre o vinho, o trigo e o azeite. Ok. Muito bem. Ele narra, então, esses momentos litúrgicos dos holocaustos perpétuos. E ele, quando narra isso, ele assim, claro que ele exagera, dizendo que parecia uma estrela d'alva fazendo isso e tal. E ele narra, muito bonito ele narrando, né? Como que era feito. Ele fala assim, o sumo sacerdote Simão sobe no altar, ao lado dele está todos os outros sacerdotes. Os outros sacerdotes, o sacerdote mesmo é que imola o animal e derrama o sangue no 4 cantos do altar. O sacerdote geralmente pega o animal e entrega para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, então, pega esse animal, oferece a Deus, trazendo ao peito e oferecendo a Deus, e ele que joga nas brasas do altar para que seja queimado totalmente. Então, mas a cena é descrita aqui pelo Ben Sirac como uma cena muito linda. Todos os sacerdotes ao redor e tendo ali o sumo sacerdote, os sacerdotes pegam o cordeiro, a vítima, entrega para o sumo sacerdote oferece a Deus e queima no altar, né? Depois ele narra que o sumo sacerdote Simão, faz as libações do trigo, do azeite e do vinho, que ele chama de sangue da videira. Depois eu vou te explicar, ok? E aí ele narra essa liturgia de uma forma muito bonita. Terminado esse momento, diz, segundo Ben Sirac, ele faz isso porque é litúrgico, o sacerdote estende a mão sobre o povo e abençoa o povo com a fórmula com a bênção de Arão. Ok? Muito bem. E assim ele faz esse grande elogio ao sumo sacerdote Simão.
Terminado esse elogio, ele veio falar das nações detestadas. E fala dessas nações detestadas. 3 nações detestadas que o povo de Deus são os inimigos históricos. Os filisteus, os samaritanos e os edomitas. São 3 inimigos históricos do povo de Deus. Os edomitas que estão no sul, os filisteus que estão aqui a oeste, né, do povo de Deus, e os samaritanos que estão ao norte. Os samaritanos que estão ao norte. Então, eles são as 3 nações detestadas, tá bom? Muito bem, e termina, o capítulo conclui dizendo justamente sobre Ben Sirac, que escreveu esse livro justamente para que, lembrando que o livro foi escrito para que a gente, ele foi escrito com sabedoria, com ciência, mas para que se cumpra e que o objetivo é se manter fiel, firme na fé, ali na mesma fé, no mesmo Deus, nos mesmos costumes, tá bom? Vamos lá, vamos ver aqui alguns versículos que é importante. Então tá bom, ó, o versículo 1 é interessante aqui, ó. Simão, filho de Onias, sumo sacerdote, foi quem durante sua vida sustentou a casa do Senhor e durante seus dias fortificou o templo. Fortificou o templo. Sumo sacerdote, ele é um cargo, é o cargo mais importante ali do povo de Deus, não tem, porque ele é juiz, ele é o papa, né? O grande líder religioso, ele é tudo, né? E aí depois diz assim, ó, por ele foi fundado o alto edifício do templo, o edifício duplo e as altas muralhas. É importante lembrar aqui que foi ele quem fortificou o templo, né? Fortificou o templo. O que fortificou o templo? Ele fortificou o templo por quê? O templo ele havia sofrido muito, como eu disse para você, durante a campanha do Egito, e ele foi restaurado depois por ordem de Antíoco III. Como o sumo sacerdote, nesta época de Antíoco III, era o sumo sacerdote Simão. E realmente muitos benefícios, muitas construções, o edifício de 2 andares do templo, o alargamento do pátio ali, do templo, tudo isso foi feito na época do sumo sacerdote Simão. No versículo 15 a 16, aquilo que eu acabei de falar para você, ele narra aqui, ó, o momento do sacrifício, do holocausto. A oblação do Senhor era apresentada pelas suas mãos, diante do povo de Israel. Quando terminava o sacrifício no altar, a fim de enaltecer a oblação do Rei Altíssimo, ele estendia a mão para libação e espargia o sangue da videira. É só para aquilo que eu acabei de explicar para você. Não vou repetir, não. Todos os dias o sumo sacerdote tinha que apresentar 2 holocaustos, de manhã e de tarde. Na apresentação dos holocaustos, né, de um cordeiro de 2 anos, ele fazia a libação. A libação é o seguinte, libação, a gente fala sacrifício, holocausto, quando é para uma vítima, como um animal. E a gente fala libação, porque você derrama quando é para o azeite, para o vinho, para a farinha, então você vira, né? Então, junto com os holocaustos, era feita a libação. A libação é que você pode, eu vou dizer, você vai lá, leia isso, é importante. Êxodo capítulo 29. Êxodo capítulo 29. A libação era feita o seguinte, era oferecido o trigo, né? Era oferecido o vinho e era oferecido o óleo. E era derramado no altar isso, derramado no altar. Tanto é que a expressão que se usa aqui é e espargia o sangue da videira. Sangue da videira é vinho, né, gente? Sangue da videira é vinho. Então, ele fazia-se sempre nos holocaustos perpétuos, aqueles holocaustos que tinham que ser feitos todos os dias, acompanhava-se a libação do vinho, do óleo e do trigo, tá bom? Beleza, no versículo 22 aqui, para a gente já estar quase terminando, 22, então, descendo do altar, o sumo sacerdote levava as mãos sobre todo o povo israelita para render glória a Deus em alta voz e para glorificá-lo em seu nome. Todos os dias o sumo sacerdote fazia isso. Apresentava o holocausto perpétuo e depois ele estendia a mão e abençoava o povo.
Você pode ver essa prescrição em Levítico capítulo 9. Levítico capítulo 9, tá bom? Tá certo? Aí o que ele fazia? Ele abençoava o povo com a fórmula da bênção de Arão. Olha aqui, olha que interessante, gente. Números capítulo 6. Vou botar aqui. Número capítulo 6. Essa é a grande bênção litúrgica, né? Bênção litúrgica, olha que lindo. Dize a Arão e seus filhos o seguinte: eis como abençoarei os filhos de Israel. Essa era a bênção que o sumo sacerdote dava sempre depois de oficiar o holocausto perpétuo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Essa era a bênção que o sumo sacerdote dava, né? É interessante isso, que o Ben Sirac, o autor do Eclesiástico, faz questão de dizer da fidelidade do sumo sacerdote Simão, que fazia tudo direitinho. Na verdade, que fala assim, olha, render glória em alta voz, então somos sobre todo o povo, para render glória em Deus em alta voz e para glorificá-lo em seu nome. Na verdade, para glorificar o seu nome. Na verdade, somente na festa do perdão é que o sumo sacerdote estava autorizado a pronunciar o nome de Deus. Nunca ele pronunciava o nome de Deus, né? Sempre usava os outros, mas na festa do perdão ele pronunciava o nome de Deus. Vamos lá, 28, versículo 28. Quem são as nações detestadas? Quem são? Aqueles que vivem no Monte Seir. Quem é que vive no Monte Seir? Os edomitas, lá no sul de Judá, lá no sul de Judá. Edom, lá no sul, os edomitas. Os filisteus. Quem são os filisteus? Aqueles que moram aqui, ó, perto do mar Mediterrâneo, aqui, ó, a oeste. E o povo insensato que habita em Siquém. Quem que é o povo insensato que habita em Siquém? Os samaritanos. Então as nações detestadas são os edomitas, os filisteus e os samaritanos. Estamos quase chegando no finalzinho, daqui a pouco a gente termina esse livro maravilhoso. Et crucem Domini fugit partes adversa, vite teleo detribiuda, radix David. Aleluia.